do professor Cristiano Torezan. Ele é professor lá na Faculdade de Ciências Aplicadas, lá em Limeira. Né? Ele é formado aqui em Matemática Aplicada no doutorado, aqui no IMEC, pós-doutorado, chegou a ser coordenador do mestrado profissional aqui com a gente, também no IMEC. E ele foi o professor fundador da matéria Fundamentos de Poker, lá em Limeira, que na época que lançou a matéria foi a matéria mais procurada entre os alunos, saiu em diversas mídias, se vocês procurarem vai estar lá G1, várias mídias, saiu. Então, uma salva de palmas para o professor. Obrigado, boa noite. Vou pegar aqui o passador. Bom, primeiro, alegria voltar aqui, é sempre bom voltar aqui no MEG. Obrigado pela gentileza do convite. Essa é uma palestra diferente, né? Não é uma palestra muito técnica, então espero que... Vou falar um pouco aqui para dar o tom correto para a gente assistir essa palestra. Mais ou menos o tom que eu tento dar na disciplina, lá, assim, mais ou menos como se for num cinema ou assistir algum jogo. Então é um negócio que, se pá, não rola nada, e com alguma sorte pode ser divertido. Então é mais ou menos isso. Eu vou falar um pouco, eu trouxe algumas partes do curso que eu dou lá, então eu vou bater um papo de uns 40 minutos, depois abrir um espaço, 40, 50 minutos, depois abrir um espaço para vocês também perguntarem as curiosidades aí que vocês têm sobre isso. O mote da conversa hoje vai se girar em torno dessas três bolas principais, que são os principais fundamentos do jogo de pôquer. Embora essa coisa não esteja tão organizada assim, se você vai fazer os cursos de pôquer ou quem estuda pôquer, mas depois, um pouco mais avançado, você percebe que o pôquer é composto por três grandes conjuntos de habilidades. A parte matemática ou estatística, principalmente estatística, a parte de estratégia, que tem muita de teoria de decisão, e a parte de psicologia, né? Compreender pessoas. E todas as interseções aqui no meio, né? Então, entre essas duas aqui tem teoria de jogos, entre essas duas aqui tem toda a parte de inferências, e uma área muito importante para poker, que é a área que a gente consegue extrapolar para outras partes da vida, que esse é o barato, acho que dessa disciplina, é uma coisa chamada economia comportamental. É uma área relativamente recente da economia, foi prêmio Nobel com o Daniel Kahneman em 2002. É a área que lida com os processos mentais de tomada de decisão, sobretudo envolvendo risco e recompensa. Então, para quem nunca viu essas coisas, um livro traduzido para o português do Kahneman que chama Pensar Devagar e Rápido. Um livro bem interessante de ler, dois modos de pensar, devagar e rápido. Só para eu balizar aqui onde eu estou pisando, ver se eu vou de quem vai tentar me tomar dinheiro aqui. Quem já jogou pôquer alguma vez na vida, assim, seja com um amigo, alguma coisa, bastante gente. Quem joga pôquer no PokerStars, de algum jeito? Tá bom. Quem paga as contas jogando pôquer? Já paguei. Já pagou? Já paguei. Legal. Você foi regular? Jogava o quê? Eu vi numa palestra sua que você fez no CD. Na época você me perguntou... Aí foi quando você desistiu? Foi um pouco depois ainda. Eu jogava 16 meses ao mesmo tempo. Ah, lembro. Legal. Você jogava Sitting Go? Joguei no PokerStars no 88. No 88. MTT e Sitting Go. Isso. Legal. Tá bom. É tipo as siglas da DAC, sabe? No fundo parece importante, mas não significa muita coisa. Né? Tá. Então é só isso. É só isso. Tá bom. Tem essa frase que eu acho que dessas coisas pra gente levar, eu acho que o poker me ensinou muita coisa. Eu fui piolho de esportes durante muito tempo. Eu queria fazer educação física, eu morava no interior do Mato Grosso, não tinha. O curso mais próximo de educação física que tinha era licenciatura em matemática. Aí eu, por verossimilhança, eu caí nisso e deu onde eu vim parar, né? Mas talvez o principal ensinamento, bem de longe, assim, de alto nível que o poker pode dar, é essa frase de um jornalista americano, um comediante, que não era jogador de pôquer, mas gostava de pôquer, mas que a vida não consiste em receber boas cartas, mas jogar bem com aquelas cartas que nós recebemos. Isso tem várias maneiras de interpretar, mas principalmente isso é muito importante em jogos onde você tem que tomar a iniciativa, como a vida.
né? Então você não adianta... Quantas pessoas que você conhece que ficam reclamando e não vêm aqui na semana? Fala, lá é tudo chato, não vale a pena, não sei o quê. E, cara, sai de casa, vem aqui. Vocês já estão muitos passos à frente de quem não veio e ficou reclamando que o curso não está legal. Então, é mais ou menos por aí. Eu acho que esse é um dos ensinamentos que a gente tem. Isso aqui o bate-papo aqui está dividido em 3 partes. A gente pode andar mais rápido ou mais devagar, de acordo com o que vocês quiserem interromper. Um é um conjunto de perguntas assim que vem à cabeça quando quando eu dei a matéria lá, eu fui falar de poker para públicos mais diversos e as pessoas em geral tinham dúvidas desse tipo de coisa. Só que afinal, se é esporte ou não é? É um jogo que depende muito da sorte ou é um jogo mais de habilidade? Que tipo de habilidade? É ilegal, quer dizer, a gente pode ser preso por estar falando de poker aqui no IMEC. Isso aqui, o auditório meio escondido aqui, acho que não vai ter problema. Se eu ficar me mexendo, eu te ferro, né? Beleza, então eu vou passar umas 10 vezes daqui pra lá. Ganha se a gente jogar poker. Assim, afinal, o poker dá dinheiro, vai dar pra gente trancar a faculdade. Tipo, vi uma palestra, parei. Aí a gente vai conversar sobre isso. Bom, primeiro que é esporte. E isso não depende da gente querer ou não. Assim, as atividades lúdicas de competição são divididas basicamente nessas 3 categorias: brincadeiras, são onde não tem aquele tipo de coisa que não tem regra fixa. A gente vai brincar de roda quando é pequeno, não tem hora para começar nem para terminar. Depois tem jogo, que é o jogo de bola, tem regra, tem começo e fim. Você sabe quem ganha, a hora que começa, a hora que termina. E quando você regulamenta um jogo, ele se torna um esporte. Então, para se tornar um esporte, você tem que ter uma confederação, você tem que montar a burocracia da parada. Então, você tem que oficializar aquilo. Então, várias coisas estranhas são esportes. Arrancadão em pista fechada é um esporte no Brasil. Por quê? Porque tem uma confederação cadastrada no Ministério dos Esportes, os caras fizeram uma organização política e conseguiram cadastrar isso. Então, se a gente inventa um negócio, por exemplo, eu gosto de jogar giz ali no aparador do quadro. E eu estou ficando bom nesse negócio, né? Assim, acerto 1 em 10, mais ou menos. Então eu posso criar isso. Isso por enquanto é brincadeira. Eu posso fazer um jogo. Tem que jogar, só vale toquinho de giz no final da aula, não vale no início. E você tem que arremessar mais ou menos de lado, a no mínimo 3 metros. Aí eu estou fazendo um jogo. Aí se eu achar que tem mais gente interessada nesse jogo, eu posso convencer uns quantos professores e a gente transforma no esporte. Vai lá no ministério e fala, tem um esporte novo aí que a pessoa é pirado para competir. Então é esporte porque cumpriu essas exigências. Sem esporte está regulamentado. Uma outra coisa, ele é um esporte especial. Ele é um esporte que está cadastrado, está categorizado sob a tutela dessa organização chamada IMSA, a International Mind Sports Association. É a mesma organização mundial que classifica xadrez, dama, go. E o poker tem uma cadeira que é provisória, assim, e depois espera-se vai virar definitivo. Desde 2010 o poker está lá como um esporte mental. Esse é o site do Ministério, tem lá a Confederação Brasileira de Texas Hold'em. Então, tem uma confederação sobre isso. A outra pergunta foi, eu bati, essa aqui foi a que me levou a estudar poker. Quando eu estava no meio do doutorado, eu via os programas na televisão, eu via aquele pessoal jogando poker e falando com a cara séria, não, eu joguei bem e tal, estou contente. Eu falei, cara, como assim você jogou bem? As cartas vêm ou não vêm, velho. Você bate ou não bate. E os caras, eu falei, não, os caras estão falando alguma coisa que eu quero entender como é que é. E a resposta, se é sorte ou habilidade, eu falei, pô, isso aí dá para pesquisar, essa parada, né? Será que tem? Será que a gente consegue demonstrar que esse jogo é um jogo que de fato depende de habilidade? Felizmente ou infelizmente, um cara muito melhor que eu já fez isso. Tem um matemático chamado Nogan Allan, esse cara ganhou um monte de prêmio, prêmio Erdos, prêmio Polya, prêmio Gerdau, prêmio Israel Price. É um matemático, está nativo ainda, é muito bom. E ele escreveu um paper, Poker Chance or Skill, e onde ele introduz um jogo e ele demonstra que este jogo, que é mais simples do que o jogo de poker que a gente joga em casa, assim, que é o Texas Hold'em, o jogo mais famoso, já é um jogo de habilidade. E tem teorema, assim, é legal o paper. Para quando tiver que apresentar algum artigo, sabe, às vezes você tem que fazer um projeto de disciplina, apresentar um negócio, está aí uma ideia de um paper para apresentar. Tem teoremas do tipo, eu vou omitir os detalhes aqui, mas diz,
Basicamente, suponha que um jogador habilidoso e um não habilidoso jogam 2N mãos de um jogo básico de apostas. Cada um desses jogadores, blá, 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 blá. Então, a probabilidade de que o jogador habilidoso não esteja vencendo no final de 2N mãos é aproximadamente dado por essa forma. Tem só um gostinho aqui, que cara tem isso? Vai distribuição normal, tem uma cara da normal, né? Então ele fala, ó, mais ou menos, se você jogar N igual a 90 mãos, então a probabilidade N igual a 140 mãos, então a probabilidade do jogador melhor, do jogador habilidoso, estar perdendo é essa. 10 menos 3, 10 menos 4. Então é esse tipo... Aqui tem uma coisa legal pra gente olhar. Assim. O poker é um jogo de habilidade, só que é um jogo de habilidade que a vantagem do jogador se revela no longo prazo. É como os investimentos típicos de risco, mercado financeiro. São esses... Você não consegue... É diferente do xadrez. O xadrez é um jogo de habilidade. Um jogador muito bom, pegar um jogador ruim, vai ganhar na primeira, na segunda, na terceira, no way. No poker, se você pegar hoje, qualquer um das pessoas que estão aqui, que jogaram uma vez poker ou que não jogaram poker, se jogar uma única mão contra o melhor jogador do mundo, você tem muito perto de 50% de chance de vencer ele. Muito perto. Com algumas dicas, você tem exatamente 50% de chance de vencer o melhor jogador do mundo, jogando uma única mão. Se jogar 30 mãos, já não tem mais jeito. Jogar 100 mãos, você quebrou. Então, assim, o jogo de pôquer, a sorte, ela vai ser eliminada no longo prazo. Então, por isso que os jogadores profissionais de pôquer jogam volume. Eles fazem muito volume. Você jogava quantas telas por... De 12 a 16. Hã? De 12 a 16. De 12 a 16 telas ao mesmo tempo. Quantos torneios num dia? 300. 300, né? Então, assim, é muita coisa jogando pôquer para que, se você for habilidoso, esta habilidade apareça no longo prazo. A outra coisa, se é ilegal no Brasil, eu não vou entrar muito em detalhes aqui, mas coisas que são exemplos de coisas... Pôquer não é ilegal no Brasil. Coisas que são ilegais no Brasil é a exploração comercial de jogos de azar e apostas em competições esportivas. Isso significa que a gente não pode ter cassino, porque tem roleta. Roleta é um jogo de azar. Qual é a diferença? Jogo de azar é aquele jogo onde a sorte é fator preponderante para vencer. Pôquer não é jogo de azar, porque a sorte é eliminada no longo prazo. Você não vai ver ninguém bom de bingo, por mais que a minha tia queira me convencer que ela é boa de bingo. E meu sogro agora está me querendo me convencer que ele é bom naquele lotomania, aquele negócio. Que ele descobriu um jeito que... Não é, cara, não tem jeito. Não tem campeão mundial de roleta, não tem campeão mundial de bingo, e tem campeão mundial de pôquer. Então, pôquer é um jogo de habilidade. Outra coisa que é ilegal são apostas em competições esportivas. Se eu aposto que o São Paulo não vai ser rebaixado, e você quer ferrar o São Paulo, aposta que vai ser rebaixado, se um dos dois perder e não pagar, a gente não tem como cobrar isso, porque isso é legal. Não tem base legal. Então, exemplos de coisas ilegais são essas, né? Assim, toda parte loteria é ilegal, quer dizer, o governo pode, nós não podemos. E essa é uma frase que eu acho que eu aprendi até numa das camisetas aí do pessoal da Estática. Um tempo atrás não tinha uma camiseta escrita loteria, o imposto a mais para quem não sabe estatística. Vocês concordam com isso? Se não concorda, dá uma pensada nisso. Vai para casa e faz uma conta. O EV... O valor esperado de apostar na loteria é muito, muito pior como jogo do que você jogar qualquer roleta. Você vai para Las Vegas jogar roleta no cassino, o EV da roleta é maior que o EV de qualquer loteria dessa. Então você está pagando imposto. E por último, o que se ganha jogando pôquer? Para responder isso, a gente tem que entender quantas pessoas ganham dinheiro jogando pôquer. Essa é mais ou menos a curva. Aqui, imagina, aqui está o tempo... Aqui está a habilidade. Essas curvas com cara de S são a curva conhecida como curva de aprendizagem. Quase todos nós aprendemos coisas com curvas parecidas com essa. Essa aqui é a minha curva, por exemplo, no futebol. Eu aprendi rápido, tipo, quando eu tinha aqui 4 anos, né, eu não sabia o que era, aí cheguei nesse nível. Mas normalmente, então, você chega num primeiro nível, depois você dá uma subidinha, chega num nível intermediário, aí as pessoas que chegam lá no nível avançado e nos vencedores. E aqui está
esse dado eu fiz, eu peguei baseado numa compilação que saiu dos sites de poker, então isso aqui é relacionado a poker online. 90% das pessoas perdem dinheiro jogando poker online. O break-even está aqui, o lucro zero está em torno de 10%. Então assim, tem só 10% das pessoas que jogam não perdem dinheiro. Dessas, tem uns 8 aqui que ganham pouco. Assim, são aquelas pessoas que ficam entre... Assim, você não sabe se você está ganhando dinheiro ou se você está empatando. Sabe? O salário pequeno, o salário do jogador de futebol de time pequeno. Não tem problema com isso. E tem uns 2% que ganham. Se a gente olhar para isso, isso é uma boa coisa para a gente pensar. Isso aqui não é muito diferente de uma outra atividade esportiva qualquer. Assim, a gente tem no futebol, não sei, um pouco menos de 2%, em torno de 2% das pessoas que têm de fato ganhando dinheiro. Tem mais um tanto que paga as contas, né? Assim, o lateral do Guarani, não sei quem é, mas não é um cara típico, assim, não estou personificando, mas dando um exemplo da posição, não é um cara que vai ganhar muito dinheiro, né? Ele vai estar aqui. Qual é o problema o que isso nos ensina? É que o poker tem uma diferença em relação ao futebol. Quase todas as pessoas que estão nesta sala, a menos que tenha algum jogador profissional de alguma coisa, quase todos nós perdemos dinheiro com as nossas atividades lúdicas. Eu perco dinheiro com cinema, eu gasto dinheiro com boliche, eu gasto dinheiro com futebol, eu gasto dinheiro com tênis. Eu não ganho nada. Assim, só que qual é a diferença? É que quando eu vou jogar meu futebol de quarta lá com os pernas de pau, eu pago lá os 100 conto do mês, da mensalidade, e eu não passa pela cabeça que algum dia eu vou arrumar um quartel lá do futebol, né? Assim, vou lá, em vez de eu dar os 100, eu vou arrumar uns 500. E no poker as pessoas começam a ter essa ilusão. Não, eu vou jogar, cara, uma hora eu ganho esse negócio. Não ganho. Ou você vai estudar o negócio e vai entender o que as pessoas que estão aqui em cima sabem para estarem aqui. As pessoas são sempre as mesmas, as que estão aqui e as que estão aqui. Então não é dinheiro. Como é que se mede o sucesso no poker? O sucesso no poker é medido pelo lucro que se tem no longo prazo. Então esse aqui é um gráfico típico de todos os resultados de qualquer jogador de poker estão abertos, disponíveis na internet. Se alguém ganha muito dinheiro no poker, qual é o seu nick? Você pega o nickname que ele joga, vai lá no Official Poker Ranks ou no Sharkscope, tinha um gráfico parecido com esse. Esse é um gráfico de um jogador vencedor. Não muito bom, mas vencedor. Ele tem 20 mil jogos, ele tem um lucro mais ou menos de $80 mil. Isso aqui é lucro. Então ele tem ganhado mais ou menos, você multiplica isso por 4, né, para dar isso. Então cada vez que ele registra num torneio, ele ganha $4. Então como é que ele ganhou $80 mil? Registrando em 20 mil torneios. Esse cara está trabalhando 12 horas por dia e vencendo. Esse é o gráfico de um jogador perdedor. Ele jogou 10 mil torneios e perdeu $90 mil. Então cada vez que ele registra num torneio, ele perde $9. E quanto mais esse cara registrar, mais ele perde. E a gente espera que quanto mais esse cara... E veja que mesmo esse, ele tem uns downswing aqui, né? Ele perdeu $10 mil, só que pode ser o espaço de um ano, mais ou menos, 6 meses, mais ou menos. Então ele está em 6 meses jogando, trabalhando 12 horas por dia e perdendo $10 mil. Essa é a vida. Então, se não é dinheiro que a gente ganha, então será que o poker a gente consegue ganhar outras coisas além de dinheiro? Foi atrás de responder esse tipo de pergunta e que eu propus aquela disciplina, que acho que alguns de vocês sabem. A gente propôs uma disciplina que chama Fundamentos do Poker, que eu dou anualmente lá no campus de Limeira, uma disciplina letiva. Assim como tem disciplina de luta, tem disciplina de cinema, tem disciplina de poker. Então as pessoas aprendem poker. A gente fala de poker, a gente aprende a jogar poker, começa do zero, mas principalmente focado em entender que tipo de benefício esse jogo pode trazer para o dia a dia. Quase as pessoas em geral saem com preguiça de jogar poker depois do curso. Falam, cara, não dá para... Não quero fazer isso para ganhar dinheiro. Sabe? Assim, quero fazer isso para brincar. Eu vou mostrar um pouco do curso, mas vamos jogar uma mão de poker aqui.
Que tipo de decisão está envolvida no poker? Se afinal, então, o que eu posso dizer, assim, antecipar um pouco, o poker é um jogo que tem muitas similaridades com vários processos decisórios que a gente toma no dia a dia. O poker é um excelente laboratório. Quem não jogou, jogue, ou da próxima vez que você for jogar, jogue com uma cabeça diferente. Ao invés de você jogar lá pensando em ganhar, se dê o luxo de jogar uma mesa com seus amigos, observando as pessoas. As pessoas reagem no poker de maneira muito peculiar, muitas vezes bem parecido como elas reagem nos negócios, como elas reagem sob pressão. Então, o meu barato hoje é estudar poker para ir em alguns eventos e colocar pressão nas pessoas só para ver como elas reagem. Então, eu já assumi que eu vou perder dinheiro com poker, eu perco dinheiro controlado. Em geral, eu sou positivo no poker. Eu ganho dinheiro, mas ganho pouco dinheiro. E o pouco que eu ganho, eu gasto fazendo experiência com pessoas. Assim, como é que esse cara faz? Assim, ele é agressivo. E se tiver um mais agressivo que ele? Ele fica nervoso. Ele fica bravinho. Então, esse cara não está preparado. Ele está preparado para ser o cara que chama atenção, o cara que é agressivo. E a hora que alguém reage, ele fala, mas como? Tem alguém aí... Então, acho que essa é uma das experiências. Então, muitos negócios que a gente faz no dia a dia, quem nunca foi para casa com aquela sensação, você fala, você encontra um colega de turma ou de trabalho e fala uma merda, aí você fala... Aí, acabou de falar, você fala, cara, eu não posso falar isso, né? Seu poker exercita um pouco dessa paciência, de você não tomar a decisão por impulso. Falando na linguagem de economia comportamental, saber exatamente a hora que você tem que agir com o pensamento tipo 1, que é eu respondo imediatamente, e saber a hora que fala, essa é uma cilada, eu não vou responder. Tá aquele e-mail atravessado, o WhatsApp, o dia a dia, você fala, não vou responder, responda amanhã. E o poker te ensina muito disso, porque você cai em frequentes ciladas. Só que a vantagem é que você exercita isso muito rápido. Você exercita isso em 1 hora, você joga 30, 40 mãos. Então você tem 30, 40 chances de exercitar isso, de provocar alguém, de ser provocado, de perder bastante, de ganhar bastante. No poker é uma montanha-russa. Assim, você pega lá uma quantidade de fichas, eu vou explicar como é que é. Aí você ganhou um monte de ficha. Mas eu sou bom. Aí acontece uma situação onde você era 60% favorito e o seu adversário era 40% favorito e você perde 80% do seu capital de fichas. Você tem que compreender isso. Assim, muitas pessoas começam a xingar desesperadamente. Que burro, como é que você faz isso? Cara, o cara tem 40% de chance de te quebrar. Assim, controle o que você vai investir. Assim, então, esses são os ganhos que estão por trás desse jogo, além, já que a gente não ganha dinheiro. Vamos jogar uma mão de poker. Essa é uma foto típica, né, de jogadores. Quando você começa a olhar, você fala, esses caras estão fazendo cena, velho. Não é possível que eles estão se olhando e tentando tirar alguma informação um do outro. E é possível entender isso jogando essa mão de poker. Suponha que tenha dois... Eu vou simplificar bastante isso aqui. Suponha que tenha 2 botões aqui na frente e um botão verde e um botão vermelho, do jeito que está aqui. Se você sair daí, eu vou sortear alguma pessoa, você vai sair daí, de onde você está, e você vai escolher um único botão para apertar, uma única vez. Você sai do seu assento, vem e aperta. Se apertar o verde, eu te dou 500. Lindo, você volta para a sua cadeira feliz. Veio aqui e tal, parece que estava meio chato, mas afinal arrumou um 500. Se você apertar o vermelho, a gente vai rodar um processo aleatório justo, ou seja, eu não vou te roubar na probabilidade, que 20% das vezes você ganha 5.000 e 80% das vezes você não ganha nada. Não falem para ninguém, mas pensem, se essa situação fosse real, em qual botão você apertaria hoje? Considera a grana que você tem, os planos que você dá, vem aqui e tal, qual botão eu vou hoje? Beleza? Poker é parecido com isso, só que não é sobre o botão que você aperta, é sobre o botão que a pessoa do seu lado aperta. Então você tem que olhar para alguém aí do lado, olhe para alguém e tente identificar qual é o botão que a pessoa aperta. É isso que esses caras estão fazendo.
ficou, né? Eu tô rindo disso. Então, essa é a primeira coisa. A gente tende a ser ser humano na tomada de decisão, a gente tende a ser extremamente egoísta. Eu fico sempre olhando qual é a decisão que eu tomo, qual é a decisão que eu tomo. Esquece que na maioria das vezes, em quase todas as vezes que importa, você está jogando com alguém, você está negociando com alguém, você vai pedir nota para alguém, ser humaninho. Não parece, mas professor, alguns são ser humanos. Então assim, até isso, sabe? Você vai aplicar uma desculpa, você aplicar a desculpa em alguém, velho. Então assim, deixa um pouco de pensar só na sua e pensa um pouco no outro. Como é que é seu nome? Gustavo. E seu? Pedro. Pedro, o que você acha que qual botão que você acha que o Gustavo vai? Vai do verde. Qual que você vai? Do verde. Bom. Gustavo com... Como é que é seu? Gabriela, você já falou pra ele qual é o seu? Botão não. Qual que você acha que a Gabriela tem? Verde? Não? Vermelho? Vai pro risco. Tá bom. Esse é o jogo de pôquer. E você vê como é que muda? Pensa agora, a gente não vai ficar fazendo, a gente não tem tanto tempo para aprofundar aqui, mas quem ia, agora é o mesmo jogo, com as mesmas probabilidades, só que é 5 pila aqui e 50 ali. Alguém que ia no verde muda para o vermelho? Muda. Então a gente está aprendendo uma coisa. Essa questão de aversão ao risco ou propensão a risco depende do valor envolvido. O risco é o mesmo. A probabilidade, o jogo é o mesmo, só que mudou o valor. Então a gente troca de posição em função do quanto aquilo significa pra gente. E troca muito. Agora, 50 mil aqui no verde e 500 mil aqui. Alguém vai no vermelho? Vamos pensar, pensa racionalmente. Quem é que vai no vermelho? Vamos identificar quem é o cara que tem grana aqui, né, velho? Assim, o cara que vai no vermelho, tá bom. A gente faz um corredor polonês para pegar ele ali na saída. Né? O cara tem que, no mínimo, se ele levanta a mão nessa que vai no vermelho, no mínimo pagar um Star Clean ali, né? Assim, uma breja liberada aí. Né? Então é isso, sabe? Primeira coisa, então quando você for pensar alguma situação de risco, você tem que pensar que eu estou propondo um negócio para alguém, o quanto esse negócio significa para ela, não para mim. Eu vou vender a minha bike para alguém. Eu vou dar um desconto de R$20. Faz sentido? Não faz sentido? Quem é a pessoa que está querendo comprar a minha bike? Por quanto ela paga? Por que ela está querendo uma bike? Sabe? São coisas assim do dia a dia. Agora tem uma outra coisa. Então eu tinha feito o jogo de apertar uma vez só. Deixa eu voltar. Qual que é o botão correto? Para apertar uma vez só. Qual botão é correto? Depende, não tem correto ou errado. Certo? É a decisão da pessoa, é o quanto significa. Para mim, R$5 é muito, eu vou lá no verde, porque eu sou averso ao risco, não importa quanto eu já... Tem pessoas aqui, possivelmente, que vão pensar um pouco, cara, não vou no vermelho. 5 é 5, daqui eu vou botar no bolso. Uma vez só não tem erro. Agora, nesse jogo tem resposta certa. Se pudesse apertar o botão 1000 vezes, qual é o botão correto agora? Agora está entrando na praia de vocês. Agora é matemática. Agora a gente sai da psicologia e entra para a matemática. Tenta convencer alguém do seu lado que a sua resposta está correta. Você vai apertar 1000 vezes. Dá 200 vezes. Não, dá mais. É o jogo. Convenceram? Não, qual que é a sua resposta? Vermelho. Por que no vermelho? Você fazer conta dele. Alguém ainda... Alguém quer defender o verde ou está em dúvida por que o verde poderia ser uma boa escolha? Bom, agora esse cara, com esse tipo de pergunta é ótimo, né? Porque o cara que o verde... Pausa aí. Essa aqui,
E agora a gente está aprofundando o segundo passo de jogar poker. O primeiro é olhar para o outro. O segundo passo é olhar qual é a melhor escolha aqui, independente... Será que tem uma melhor escolha independente de contra quem eu estou jogando? Aperto 1000 vezes aqui e ganho quanto? 500 mil garantido, sem risco. Aperto 1000 vezes aqui e ganho quanto? O valor esperado é 1 milhão. Com 1000 vezes, um processo de Bernoulli 80-20, com 1000 vezes, a chance de ele já estacionar é muito grande. Então, assim, a chance de disso aqui ser menor que 500 mil é zero. Assim, eu não sei, aliás, vale a pena calcular. Qual é a chance de você vir aqui e depois de 1000 vezes estar perdendo aqui? Eu chuto que é muito pequeno, assim, muito, muito pequeno. Um exercício aí para depois. Então, o valor esperado aqui é... Opa. Já deu tempo? O valor esperado aqui, você calcula aqui, 20% de 5 mil é 1000, 1000 vezes 1000, dá 1 milhão e ali dá 500 mil. Então, o jogo de pôquer é um jogo que a gente vai atrás dessas coisas. Então, tem um componente matemático, que eu quero entender o valor esperado de cada situação. Tem um componente de psicologia, que eu quero ver contra quem eu estou jogando. Esse cara vai mais no vermelho ou vai mais no verde? E um componente de estratégia, que hora eu vou no vermelho, que hora eu vou no verde. Acontece que o jogo está disfarçado. Se botasse botõezinhos e probabilidade escrita, fica um jogo muito chato. E os caras bolaram um jogo onde todas essas coisas estão escondidas por meios de uma linguagem própria, que é através de fichas e cartas. Então, a probabilidade não está escrita, você tem que estimar, e nem as opções todas não estão lá. É um jogo que a gente chama de um cenário de informações incompletas. Parte das informações você conhece, você sabe que cartas você tem, você sabe quantas fichas você tem, e você sabe quantas fichas estão em jogo, no pote ou na aposta. Mas você não sabe que cartas virão, e nem o que seu adversário tem, porque ele não revela. Então você tem que... É como se, assim, o jogo de botões, você sabe que tem alguns botões, e você tem que mais ou menos estimar qual é a probabilidade e o que cada um deles paga. Então, quanto melhor as pessoas forem nestas duas coisas, eu acho que o mais difícil do jogo de pôquer é dominar esses dois balões de baixo. Esse de cima é o mais fácil. Não sei se você concorda, você que jogou pouco. A matemática é simples. Assim. Só que ela é insuficiente. Se você jogar matematicamente correto, é suficiente para não perder. Dá para ficar no break-even jogando só matematicamente correto. Mas você não consegue ganhar se não dominar isso aqui. E possivelmente você perde um pouco, porque se você não domina isso, você não consegue jogar matematicamente correto. Então, como é que funciona uma mão de pôquer? Essa aqui é a foto lá da disciplina e tal. O curso é dividido lá. Isso aqui é um pouco do propaganda do curso que nem... São 3 módulos. Um módulo básico de pôquer, um módulo básico de teoria de jogos, probabilidade, e um módulo de tópicos mais avançados. A gente volta a isso no final. Para quem nunca jogou uma mão de pôquer, só relembrar aqui, acho que a maioria levantou a mão, então eu posso passar isso rápido, mas a gente joga eu estudo uma única modalidade lá, que é uma modalidade chamada Texas Hold'em, essa que passa a mais popular hoje, assim, é uma modalidade que permite, ela ficou popular, porque ela permite que quem não está jogando participe do jogo. A modalidade consiste, cada jogador recebe 2 cartas fechadas, essa carta só o jogador conhece. 2 jogadores a cada rodada fazem apostas forçadas. Então, chamamos aqui o Small Blind e o Big Blind. Então, tipo, 10, 20, 1000, 2000. Essas apostas são o que regulam... São essas apostas que regulam a economia do jogo. Você começa lá, por exemplo, um torneio de pôquer. Vamos jogar um torneio entre nós aqui. A gente define o valor da entrada do torneio. R$2. Então, todo mundo paga R$2. E a gente define uma quantidade de fichas que começa. A gente pode dizer, todo mundo começa com 5 mil fichas. Então você paga R$2, recebe 5 mil fichas. A hora que essas fichas não valem dinheiro. Essas fichas representam o seu capital naquele jogo. A hora que você perder essas 5 mil fichas, você está eliminado. Você não pode, na maioria dos jogos de torneio, recomprar de novo e entrar. Então, nos torneios que não tem reentrada, mesmo os torneios que tem reentrada, a reentrada é por um período curto. Depois você já não reentra mais. Então, o objetivo é eliminar os jogadores ou coletar fichas dos jogadores. Como é que coleta a ficha? Tomando decisões. Então, esses 2 caras pagaram forçadamente
Eles pagam forçadamente para que tenha jogo, senão ninguém ia jogar. Então agora tem jogo. Eu estou aqui, eu posso pagar a aposta mínima, aumentar ou desistir. E todo mundo faz a mesma coisa. Terminada essa primeira rodada de apostas, então é uma negociação. Eu posso chegar aqui, esse aqui vamos supor que cada fichinha dessa é 10. 10, 20. Eu faço 50. Então agora o jogo subiu para 50. Você está aqui, você olha, 50, desisti. Aí esse aqui, olha e fala, esse cara está fazendo 50 querendo roubar aqueles 30 que estão lá. Eu vou fazer 110 para ver qual é a reação dele. Você tem 5 mil, pensa que você é rico. Acabou o jogo. Então você tem 50, faz 50, você 130. Aí volta, chega em mim e eu pago 130. Então terminou uma primeira rodada de aposta. Aí abrem-se 3 cartas. Eu já botei a tela toda aqui. Então abre o flop, primeiro vem essas 3. Suponho que essas duas não chegaram ainda. Vem essas 3, tem uma nova rodada de apostas. Depois vem o turn, que é uma outra carta, uma nova rodada de apostas. Depois o river, uma nova rodada de apostas. Se ainda no final dessa última rodada de apostas sobrarem jogadores com cartas, aí a gente vai para o critério de desempate. Mostra as cartas. E aí vem o primeiro grande erro ou diferença entre o jogo que a gente faz em casa com feijão, na República, e o jogo de pôquer dos caras que estão lá nos 8%. Eles não jogam para mostrar essas cartas no final. Eles jogam para fazer você desistir antes. Se você jogar pôquer com um jogador profissional e chegou no final, você teve que mostrar suas cartas, provavelmente você está perdendo. Muito provavelmente, ou ele estava te blefando muito grande, ou ele estava te induzindo a um erro que você não cometeu, mérito seu, ou na maioria das vezes você está perdendo para ele. Porque ele está tentando fazer você desistir antes. Por quê? Se desiste antes, não tem risco. Se você desiste, paguei aqui, chegou o AIS, você fala, esse AIS eu acho que agora você tem um AIS. Tem. Então desiste aí, desistir. Quando você desiste, você joga as suas cartas fora e todas essas fichas vai para o jogador que fez a aposta sem risco. É um baita de um negócio, né? Então aqui tem os critérios de desempate, a gente par, 2 pares, carta alta, isso aí tem na internet, depois você olha, não é sobre isso que a gente joga. A gente joga assim. Na maioria das vezes, 17% das vezes que... Isso aqui é numa amostragem aleatória. Aleatoriamente... eu esqueci de falar, né? Talvez aqui confundi um pouco. Depois de abertas 5 cartas, uma mão de pôquer é formada por 5 cartas, contando com as 2 que estão fechadas e 5 dentre as 7. Tem 5 aqui que são comunitárias, mais essas 2. Você tem 7 cartas à sua disposição. Faça o melhor jogo possível com 5 delas. Pode ser que o melhor jogo possível seja só essas 5 que estão aqui. Por exemplo, se esse cara tiver 2 e 3, a melhor mão possível para ele é o bottom. Ele tem que jogar com isso aqui. Mas se esse cara tiver Ás e 4, ele pega o Ás dele, combina com esse Ás, faz um par, joga o 4 fora e pega as outras 4 cartas daqui. Então ele consegue fazer um par de Ás com outras cartas. Isso vai para o critério de desempate. Na maioria das vezes, quando se chega no final, o jogador tem um par, 43% das vezes, 2 pares, 23% das vezes, e uma carta alta, 17% das vezes. Ou seja, o jogo de pôquer se resume a decidir se você tem um par, 2 pares ou carta alta. E a gente, quando está começando a jogar, a gente joga por essas coisas que não existem. Eu quero fazer uma sequência, eu quero fazer um flush, eu quero fazer uma quadra. Então, enquanto os 90, parte das pessoas que perdem estão atrás dessas bolinhas que não existem, os jogadores bons estão explorando você nessas outras áreas. Só para a gente falar um pouquinho de onde é que a matemática entra, alguns fatos assim, que são matemáticos, dá para mostrar isso, fazer a conta de combinatório. 70% das vezes a mão inicial, que você começa aquelas 2 cartas, não melhora no flop, o que significa que você tem lá 10 e valete, paguei. Aí você fica torcendo, 10 ou valete, 10 ou valete, 10 ou valete. Aí vem rei 5, 2. Você fala, droga. 70% das vezes vai acontecer isso. A sua mão não melhora. Mas não é só a sua. É a sua, é a do Neymar, é a do Negriano, que é o melhor jogador do mundo, é a minha, é da tia. Qualquer um. Assim, o poker não escolhe. 70% das vezes a mão das pessoas não melhora. Apenas 20% de todas as combinações possíveis que você recebe
tem valor esperado maior que 0. Ou seja, 80% daquelas duas cartas que você recebe, elas vão te tomar dinheiro no longo prazo. Só 20% delas vão te dar dinheiro no longo prazo. E as pessoas tendem a equivocar, a analisar. As pessoas tendem a estimar incorretamente a chance, mesmo de mãos muito fortes. As é a melhor mão do baralho. A melhor mão inicial. O par de as. Você já sai com o maior par possível. Ninguém está te ganhando nessas duas cartas iniciais, concorda? O máximo que pode é alguém ter um outro par de as e está empatando. A pior mão é 7-2. Qual é a chance? Eu tenho 7-2, você tem as. Nós vamos apostar todas as fichas. Você, all-in, minhas 5.000 fichas iniciais. Eu aposto all-in de 7-2. Você olha o as e fala, cara, não tem, paguei. 5.000 fichas. Um de nós vai embora. Qual é a chance do 7-2 vencer o as? Alguém tem alguma ideia? Acho que você lembra, talvez. Não lembro. Alguém chute. A melhor mão possível. Veja, como é que o 7-2 tem que fazer para vencer o as? Tem que vir tipo 7, 7, 5, não vir as, porque ele faz trinca de 7. Ou vir 7, 2, rei, 8, não pode ter par. Então tem que acontecer umas coisas miraculosas. A resposta disso é 16%. É pouco, mas 16% não é zero. 16% é sair 1 no dado. Joga o dado, saiu 1. Acontece que quem joga pôquer, quando o 7-2 vence o as, o cara quer se jogar na ponte. Até que já se viu, eu tenho a melhor mão, perdi para a pior mão. Aí quando você joga dado, jogou o dado, saiu 1. Por que você não se joga na ponte? Porque a gente compreende mal os eventos aleatórios. Essa é uma coisa. Aí depois tem uma série de coisas de como é que a gente explora isso. A gente explora isso basicamente jogando em posições. A gente tem que jogar nas últimas posições da mesa. Quer dizer, eu tenho que sempre, na medida do possível, ser o último a falar. Então, se eu falo aqui, os blinds estão aqui, aqueles caras que te pagaram forçado. Esses são os primeiros a falar, depois vai falando em ordem. Sempre que você fala por último, você tem vantagem em relação às pessoas que já falaram, porque afinal você viu se elas pagaram, qual é o jeito. Ela pagou com convicção ou deu aquela olhada e falou assim, quer saber, vou pagar. Se o cara só falar isso, vou pagar, você tem pura obrigação, só por ter visto a palestra, próxima vez jogar poker. O cara olhou assim e falou, quanto é? É 3 fichas. Eu vou pagar. Só pelo fato de você estar do lado do cara, você fala assim, subiu, agora é 10. Não importa, não olha para as suas cartas. Só por cara que esse cara... Quando ele fala assim, vou pagar, ele tem as. Rei, dama. Em geral, não. Ele tem lá o 7 e 8, o rei e 10, sabe aquelas coisas assim? Então você tem pura obrigação convencer ele que você tem as. Aí volta dele e você fala, velho, você tem as? Tem. Aí de novo ele paga, você faz de novo 10. Essa é a parada de irritar o outro, tá? Mas de novo as, duvido que você tenha as. Tudo 20, tudo 90. Pô, você tem as mesmo, né? É assim que você enche o saco dos outros. E depois tem uma parada que é chamada grupo por posição. Isso aqui depois vocês olham no YouTube, mas isso aqui basicamente é o seguinte, tem as cartas de grupo 1 são as cartas mais fracas, grupo 2 vai enfraquecendo, até grupo 8 são as cartas que são mais... As cartas do grupo 1 são as mais fortes, falei fraco, mais fortes, vai enfraquecendo até as cartas mais fracas aqui do grupo 8. Essas são as mãos, aqueles 20% das mãos que tem EV positivo. Veja que o 6 e 2 não está aqui, ó. 6 com 2 não dá. 6 com 2 é perdedor no longo prazo. Significa que os profissionais não jogam 6 e 2? Não. Eles jogam muito 6 e 2. Jogam muitas cartas que estão aqui. Significa que eles jogam essas cartas representando outras. Eles não jogam 6 e 2. Eles vão jogar 6 e 2. Ele não joga pensando, tomara que vem 6, tomara que vem 6, tomara que vem 6. Não. Ele joga, tomara que você desista, tomara que você desista. Aí eles ganham dinheiro com 6 e 2. E uma coisa importante é você mesclar grupo, ajustar grupo por posição. Então, nas posições mais vulneráveis, você joga os grupos de mãos mais fortes. Nas posições menos vulneráveis, você joga grupo de mão mais fraco. E assim você consegue equilibrar. Posição ruim, carta melhor. Posição boa, você pode se dar o luxo de jogar com cartas um pouco piores. São detalhes técnicos.
Tem um pouco de matemática na hora de calcular os odds, spot odds, ou seja, qual é a chance. Aqui, por exemplo, suponha que você tenha 2, 3 e vem um bordo, vem 4, 5 e rei. Então você faz 2, 3, 4, 5. Se vier um 6... Se vier um 6... Deixa eu conectar a bateria aqui enquanto eu vou falando, porque já está acabando o tempo também. Se vier um 6 ou mais, você faz uma sequência. Então você tem que saber estimar, aí entra a matemática mesmo. Deixa eu conectar aqui, porque ela está querendo me ferrar. A qual delas agora, né? Não, dá para ligar, só que eu tenho que tirar um deles. Vou arriscar. Morreu alguém? Não. Aí, tá bom. Então, aqui você tem que estimar qual é a chance que você tem de completar a sua seguida. Se vier o AIS, você faz 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4, 5. Se vier o 6, você faz 2, 3, 4, 5, 6. Quantas chances você tem? Você tem... Basicamente, a conta que a gente faz rápida é o seguinte. Você faz 2 vezes o número de outs. Então, você tem 2 outs, 2 vezes 2, 16, mais 1, 17. Você tem em torno de 17% de chance. Faça isso de cabeça. Sempre assim. Quantas cartas te ajudam, multiplica por 2 e é mais ou menos a chance que você tem. Por que disso? O baralho tem 50 cartas, então você tem 8 em 50, isso dá mais ou menos 16 em 100. O mais 1 é para arrumar o que não é bem 50 e essas coisas. Decisão matemática simples. Então você tem 16% de chance. 1/6. Se a aposta está te custando menos de 1/6, o universo está te oferecendo um jogo que é favorável para você. Então você paga. Se a aposta está te custando mais do que 1/6, você não paga. Essa é a decisão simples. Então se você jogar só isso, é suficiente para você não perder dinheiro. Você consegue jogar, só que você não ganha também, porque as pessoas te exploram a partir daqui. Professor, Oi. você pode voltar um pouquinho? Posso voltar sim. Mais de 1/6 do quê? Vamos supor que o pote tenha 100 lá. Isso, tem 100. Aí eu aposto 10. E eu estou jogando contra você, aposto 10. Então você tem que pagar 10 para concorrer a um pote que vai ser de 120. Porque o 100 que já tem, os meus 10 e os seus 10. Então você faz 10 sobre 120. Isso é menor do que 1/6. Então você deve continuar. Agora, se tem 100 lá e eu aposto 80, aí você vai ter que pagar 80 para concorrer a um pote de 260. 100 que tinha, 80 seu, 80 meu. Então, 80 sobre 260 é maior que 1/6. Então, se eu aposto 10, você continua. Se eu aposto 80, você desiste. Esse é o raciocínio mais básico possível. Isso dá para calcular em quase toda mão. Eu quero só passar um pouco isso das estratégias e tal, para mostrar que a matemática tem um limite claro. Esse é um exemplo legal para a gente. Assim. Então, é um jogo de bastante matemática, mas dá para ter um limite bem claro. Suponha que você ganhou outra promoção, além daquele quinhentão, você veio aqui assistir a palestra e tal, e você tem uma promoção para disputar um carro. Pode ser esse, qualquer um. Nada mal para uma terça-feira à noite, né? Então você vai disputar num heads up, ou seja, é um torneio mano a mano. Você vem aqui na frente, vai enfrentar um oponente, num torneio de poker, então não custou nada, você vai receber uma quantidade de fichas iniciais, ele também recebe a mesma quantidade de fichas, quem ganhar, ganha esse carro. O jogo começa, então você está sentado aqui, e o seu oponente está sentado aqui, vocês começam com 1000 fichas, e a aposta inicial é 10, 20. Então você está rico em relação àquele negócio da inflação que eu falei antes. A moeda, cada rodada custa para você 20. Você tem 1000. Então você pode desistir muitas vezes. Primeira mão, 60 tal, recebe 8, par de 8. Uma mão, ok. Tem coisa muito pior. Né? Tem os 7 2 da vida estão aí. Você recebe par de 8, não é ruim. Você paga os 20 e o seu oponente vai ao win de 1000. Fala tudo. Você paga ou você desiste? Em geral a gente faz essa cara. Fala, o que eu faço? 8-8. Né? Assim, vou ganhar esse carro. O que acontece se você paga? Se você paga, ele vai mostrar as cartas. Vamos bater 5 cartas aqui. Quem fizer a melhor combinação leva a Ferrari. E o outro volta para casa sem nada. Se você desiste, o que acontece? Você continua com 980 fichas
ele passa para 1020 fichas e segue o jogo. Aí você tá aí com essa cara de pensativo, ele te mostra, fala, cara, eu tenho Ás e Rei. Decide aí o que você quer. Quando ele te mostra que tem Ás e Rei, em geral ninguém faz isso, mas ele te mostra que tem Ás e Rei, aí dá para calcular, você tem 52, o par de 8 tem 52% de chance de bater o Ás e Rei. E o Ás e Rei ganha 48% das vezes. Você paga ou você desiste? Voltamos aos botões, né? Tem uma informação essencial que não está aqui. Qual é a pergunta essencial, a pergunta importante que você tem que fazer para decidir se você paga ou desiste? Quem é o oponente? Quem é o oponente? Mas peraí, por que quem é o oponente importa? Acho que vai fazer isso mais vezes. A pergunta exata é essa: quem é o oponente? Se o oponente for esse cara, você paga ou você desiste? Kiko do Chaves. Dei um par de vezes. Se você pagar, quando você paga contra o Kiko, deixa eu dar. E se o oponente for esse cara, alguém sabe quem é esse cara? Esse cara se chama Daniel Negreanu, um dos maiores, considerado um dos maiores jogadores de pôquer de todos os tempos. Está vivo ainda. A situação matemática é a mesma, mas a decisão tem que ser radicalmente oposta. Você paga. Você tem que pagar contra quem? Contra esse? Contra ele. E não pode pagar contra o Kiko. Por quê? Quando você paga, você está assumindo que 52% de chance contra esse adversário é bom. E quando você desiste, você está dizendo que 52% contra esse adversário é ruim. Significa, eu espero ganhar mais do que 52% das vezes. Não pagar aqui contra o Negreanu, eu costumo dizer que é como se você fizesse a mesma brincadeira, só que em vez de ser no poker, fosse no tênis. Você vai ganhar uma Ferrari, mas você tem que jogar tênis lá na FEF. Cara, nunca joguei esse negócio, mas vamos lá, né? Afinal de contas, vai que eu ganho. Chega lá, tá o Federer para você jogar contra. Aí, na hora de disputar, você fala, ferrou, né, velho? Se contra o Federer não dá. Aí, na hora de disputar a bolinha, o Federer fala, ao invés de ser no tênis, vamos na moeda. Aí você fala, não, eu prefiro ir no tênis, né? Então, assim, contra o melhor jogador, você tem que aceitar situações muito piores, aliás. Aliás, um bom jeito de jogar heads up contra jogadores melhores é você agredir muito mais. É você aceitar situações contra o Negreanu, eu pego 30-60, 30-70. 40-60, lucro, porque eu não vou ganhar mais do que 40% das vezes que eu jogar com ele. Então, o poker tem essa riqueza aí por trás. Eu acho que eu vou... Então, só para encerrar por aqui, a situação é exatamente a mesma, mas a melhor decisão é diferente. Então, assim, não é só matemática. Só que qual é a dificuldade? Na prática, quando você está jogando poker, você tem as pessoas que não estão... Não é o Kiko e o Negreanu. São as pessoas que estão aqui, são seus amigos, a pessoa que você nunca viu na vida. E aí, quem é? Quantos por cento de chance você tem sobre alguém que você acabou de conhecer? É difícil de saber. Quanta pressão esse cara sente? Os R$5 ou 50 ou 5 mil? O que faz diferença para ele? Então, o poker envolve toda essa riqueza. Eu acho que é esse o tipo de experiência que a gente tenta buscar quando joga. Tem mais coisas, mas acho que a gente está encerrando de tempo. Bater um pouco de papo e qualquer dia a gente volta para falar mais. Obrigado. Obrigado, professor Cristiano. Alguma pergunta? Nenhuma pergunta? Olá, boa noite. Opa, bom. A minha pergunta é, quando que o senhor vai vir aqui para Campinas dar essa disciplina? Não sei, acho que é mais fácil vocês irem lá, conhecer Limeira, ver a cidade do interior, tem intercamp, vai lá, vamos fazer a disciplina. Não, acho que a disciplina toda é difícil. Como todos os professores da Unicamp, a gente tem uma carga didática já bastante grande, só que a ideia é essa disciplina como extra, nunca conta na minha carga didática. Então, se eu vier para cá, eu viria com o maior prazer, só que tem o efeito de eu ter que trabalhar mais e ainda deslocar.
Então, vamos lá, a gente joga um pouco. Quando oferecer a disciplina lá, é aberta para todos os alunos. E tem um ônibus que faz campos a campos. Mais alguma pergunta? Mais uma curiosidade, não existe contabilizada a probabilidade do Royal Flush? Porque o senhor mostrou no slide. Ela estava lá, só que ela é tão pequena que a bolinha não dá para ver. Royal Flush tem 5 em... Dá para fazer de cabeça, mas tem que fazer a conta. Só tem... Royal Flush tem 5, tem 4 em 5 tomates 52. Então você pega... você pega a combinação de 52 tomates sim, isso é um absurdo, e divide 4 por isso. Essa é a probabilidade do... Caramba. Mais alguma pergunta? Bom, nenhuma pergunta, então, obrigado, professor. Obrigado, professor.